Os lustres de cristal da catedral, mais exclusiva de Manhattan, lançam uma luz dourada sobre os bancos repletos de membros da elite da sociedade, enquanto o magnata da tecnologia Richard Whitmore se prepara para se casar com a socialite Victoria Hamilton. A união representa a fusão entre o dinheiro antigo e o novo poder, celebrada pelos tabloides, ignorando a crueldade por trás da lista de convidados de hoje. Entre os convites dourados enviados para influenciar pedófilos e aristocratas hereditários, há um que foi concebido como um insulto final, endereçado à sua ex-esposa negra, Amara Johnson, a quem ele abandonou 3 anos atrás. Quando sua clínica médica enfrentou dificuldades e sua família racista exigiu que ele escolhesse entre a aprovação dele e o casamento com uma mulher cujo brilhantismo ameaçava suas confortáveis suposições sobre a superioridade que a cor da pele supostamente determinava. Lá fora, um Rolls-Royce Phantom azul escuro desliza pelo trânsito de Manhattan, levando Amara e seus trigêmeos de 3 anos em direção a um confronto que irá expor a crueldade de Richard. Ao mesmo tempo em que revela sua transformação de esposa abandonada em milionária cuja história de sucesso humilhará cada hóspede que presumiu que a pobreza seria sua condição permanente após o divórcio que deveria destruí-la. Mas que, em vez disso, forjou a força que a adversidade cria quando o caráter encontra a oportunidade por meio da resiliência que o privilégio nunca desenvolve porque o conforto nunca testa a determinação que a luta exige quando a sobrevivência se torna a base para o triunfo. Vitória, querida, você tem certeza absoluta de que deveríamos tê-la convidado. A mãe de Richard, Eleanor Whitmore, ajusta seu colar de pérolas com dedos nervosos enquanto observa a catedral onde a elite de Manhattan se reúne para o que as revistas de sociedade apelidaram de o casamento da década. Foi ideia do Richard, Madre Whitmore, responde Vitória friamente, sua voz carregada da satisfação de alguém que nunca enfrentou adversidades genuínas, mas sente prazer com o sofrimento presumido dos outros. Quero que Amara veja o que perdeu quando se recusou a se encaixar no nosso mundo, declara Richard, ajeitando seu smoking Armani personalizado com uma arrogância que 3 anos contando a si mesmo mentiras confortáveis sobre seu divórcio cultivaram em convicção absoluta sobre sua própria retidão. Mas e se ela não vier? E se ela estiver muito envergonhada com as circunstâncias? Eleanor se inquieta, sua preocupação focada não na gentileza, mas em garantir que a humilhação planejada realmente aconteça para satisfazer a vingança que o privilégio exige quando desafiado pela competência. Ah, ela virá, assegura Richard com uma certeza cruel. O orgulho dela não a deixará admitir a derrota, evitando isso. Ela vai aparecer com a aparência tão patética quanto esperamos, e todos entenderão por que eu tive que fazer a escolha que fiz. A conversa acontece na sacristia ornamentada da catedral, onde os noivos se preparam para a cerimônia que representa o triunfo sobre obstáculos que o dinheiro havia eliminado, a presença de Amara, sua inteligência inconveniente, sua recusa em desaparecer discretamente após o divórcio, que visava apagá-la permanentemente do círculo social deles. Ainda não consigo acreditar que você foi realmente casado com uma mulher negra, comenta Vitória com desgosto por a escola de aperfeiçoamento ter lhe ensinado a se expressar por meio de expressões faciais sutis em vez de linguagem grosseira que a criação proibia, apesar do sentimento que a criação havia incutido. Foi uma fase, descarta Richard casualmente, suas palavras reescrevendo a história para retratar o casamento de 3 anos como um lapso temporário de julgamento, em vez de um relacionamento autêntico que havia proporcionado felicidade antes que a pressão familiar destruísse o que o amor havia construído entre almas que se conectavam apesar das barreiras raciais mantidas pela sociedade. Uma fase muito cara, acrescenta Eleanor incisivamente, referindo-se ao acordo de divórcio que Richard minimizou por meio de manobras legais que deixaram Amara com bens mínimos, apesar de suas contribuições para a renda familiar durante os anos em que sua prática médica prosperou antes do fim do casamento. O importante é que isso já passou, afirma Richard com firmeza, sua voz carregada de convicção, fruto da repetição de mentiras confortáveis até que pareçam verdades para a consciência, gradualmente silenciadas pela racionalização que o privilégio possibilita quando o compromisso moral se torna hábito em vez de exceção. E hoje, todos verão a diferença entre escolhas apropriadas
E seja lá o que for, acrescenta Vitória, com um tom que sugere que o casamento anterior de Richard foi uma aberração que a educação adequada deveria ter evitado se o caráter correspondesse à posição social que a genética supostamente garantia. Exatamente. Quando amara entrar nesta catedral usando o que pudesse comprar em lojas de desconto, sentada sozinha por não ter ninguém significativo em sua vida, todos entenderão por que nossas famílias insistiram nessa correção. Explica Richard, com seu cenário baseado em suposições sobre as circunstâncias atuais dela, construídas por preconceitos confortáveis sem conhecimento real. Quase sinto pena dela, mente Eleanor de forma pouco convincente. Sua simpatia tão artificial quanto seu sorriso social que acompanhou décadas de trabalho de caridade, projetado mais para benefícios fiscais do que para uma preocupação genuína com o sofrimento que as doações poderiam resolver, sem exigir envolvimento pessoal. Não desperdice sua piedade, mãe. Ela fez suas escolhas quando se recusou a entender que alguns limites existem por boas razões, responde Richard. Sua justificativa revelando uma visão de mundo que vê as hierarquias sociais como leis naturais, em vez de construções artificiais que o poder mantém por meio da exclusão sistemática de pessoas cuja presença desafia suposições confortáveis. Bem, suponho que a cerimônia de hoje proporcionará um encerramento para todos os envolvidos. Conclui Vitória com a satisfação que advém de acreditar que a justiça consiste em as pessoas aceitarem seus lugares designados na ordem social que a criação determina, em vez de conquistas conquistadas por mérito que o esforço demonstra, apesar dos obstáculos criados pelo preconceito. Depois de hoje, ninguém questionará por que escolhi a lealdade familiar em vez dos desejos individuais, declara Richard. Suas palavras revelando como ele reformulou o abandono da esposa como nobre sacrifício pelo clã, em vez do fracasso moral que a covardia produziu quando testada por circunstâncias que revelaram caráter abaixo da posição social. As portas da catedral se abrem para receber os primeiros convidados, com suas roupas de grife e joias herdadas, criando uma atmosfera de exclusividade que o dinheiro pode comprar, mas que o caráter deve conquistar por meio de escolhas que revelam se o privilégio serve à sabedoria ou apenas ao acúmulo de vantagens que o nascimento proporciona, sem exigir o desenvolvimento de qualidades que a adversidade ensina quando o conforto nunca testa a determinação. Lembre-se, querida, quando ela chega, respondemos com simpatia educada em vez de satisfação óbvia. Instrui Vitória, com sua estratégia projetada para maximizar a humilhação, mantendo uma negação plausível sobre a crueldade que as testemunhas poderiam reconhecer se a máscara escorregasse para revelar emoções autênticas que, supostamente refinadas, na verdade ocultavam. A catedral se enche com a elite de Manhattan, e suas conversas criam um burburinho de expectativa que os eventos da sociedade geram quando o poder se reúne para celebrar a si mesmo por meio de rituais que reforçam hierarquias, ao mesmo tempo em que excluem aqueles cuja presença pode desafiar suposições confortáveis sobre mérito, valor e a relação entre herança e conquistas, que o privilégio prefere não examinar tão de perto quando a vantagem depende da manutenção de mitos sobre a superioridade natural. Ouvi dizer que ela perdeu o consultório médico depois do divórcio, sussurra Constance Pemberton, sua voz transmitindo fofocas que alimentam reuniões sociais onde os infortúnios alheios proporcionam entretenimento para pessoas cujas vidas carecem de drama suficiente para sustentar o interesse sem tomar emprestada a tragédia de conhecidos cujas circunstâncias fornecem história de advertência sobre ultrapassar os limites estabelecidos. Ruína financeira, pelo que entendi, responde Margaret Astor, em um tom que mistura falsa simpatia com genuína satisfação, fruto de testemunhar consequências que confirmam a visão de mundo sobre o comportamento apropriado e as associações adequadas que a educação deve guiar quando a posição social exige lealdade à classe em vez de relacionamentos individuais que cruzam fronteiras. Richard fez a escolha certa, declara Harrison Rockwell III, com seu pronunciamento carregado de autoridade, que a riqueza herdada confere ao falar sobre situações que o dinheiro nunca o obrigou a enfrentar pessoalmente, mas cuja observação da zona de conforto torna especialista, apesar da falta de experiência com dificuldades reais. Com certeza, as considerações familiares devem superar as preferências pessoais quando a estabilidade social depende da manutenção de padrões, concorda Patrícia Vanderbilt.
com sua filosofia revelando uma abordagem para relacionamentos que trata o amor como um luxo que o privilégio pode se dar ao luxo de abandonar, quando a conveniência sugere alternativas que o conforto prefere às complicações que a parceria genuína cria. Os convidados reunidos representam a consolidação do dinheiro antigo e da nova riqueza. Sua união em apoio à escolha de Richard refletindo a solidariedade que o poder mantém quando membros individuais enfrentam desafios à autoridade que a resposta coletiva pode neutralizar por meio da pressão social que o isolamento torna insuportável para pessoas cuja identidade depende da aceitação de grupos que a exclusão define tanto quanto a inclusão. Onde você acha que ela está morando agora? Pergunta Vitória à sua dama de honra. A curiosidade sobre as circunstâncias de Amara revelando o desejo de confirmação de que o divórcio havia alcançado o resultado pretendido de reduzir a ex-rival às circunstâncias que a Vitória exigiria se a justiça fosse feita de acordo com a hierarquia social. Provavelmente em algum apartamento minúsculo no Queens, lutando para sobreviver com qualquer trabalho de meio período que consiga encontrar. Especula Caroline Whitney. Com seu cenário construído a partir de preconceitos confortáveis sobre o que acontece com pessoas que desafiam as barreiras sociais, em vez de conhecimento real sobre a situação atual de Amara. Espero que ela tenha aprendido a lição sobre ir além de sua posição social. Comenta Eleanor de seu assento na primeira fila, suas palavras revelando a crença de que o casamento havia sido uma tentativa de ascensão social, e não um relacionamento autêntico baseado na atração mútua e nos valores compartilhados que o amor cria, quando os corações se conectam apesar das barreiras. O convite foi uma psicologia magistral. Richard elogia o juiz Thornton Blackwood, cuja aprovação reflete apreço por estratégias que demonstram poder ao mesmo tempo em que oferecem lições para qualquer pessoa que considere desafiar os limites sociais que a riqueza mantém por meio da exclusão sistemática de pessoas cuja presença ameaça arranjos confortáveis. Às vezes, a gentileza exige o ensino de lições difíceis, responde Richard, com sua racionalização transformando a crueldade em virtude por meio da ginástica mental que o privilégio possibilita quando a consciência exige gerenciamento em vez de eliminação. Porque algum senso moral permanece apesar da dessensibilização sistemática que a posição social facilita quando as consequências raramente afetam pessoalmente os tomadores de decisão. Ela entenderá eventualmente que esse resultado era inevitável. Acrescenta Vitória com a certeza que advém de nunca ter experimentado rejeição, abandono ou discriminação sistemática, o que pode ensinar humildade sobre a resiliência humana e a capacidade de crescimento que a adversidade desenvolve quando o caráter enfrenta o desafio por meio da determinação que o conforto nunca exige desenvolvimento. Será que ela vai trazer alguém com ela? Pondera Eleanor. Sua especulação revelando a esperança de que o isolamento completaria a humilhação ao demonstrar o quão completamente o divórcio havia rompido as conexões de Amara com as redes sociais que apoiam a recuperação de contratempos que a comunidade pode enfrentar quando o pertencimento fornece a base para reconstruir o que a destruição tenta eliminar permanentemente. Duvidoso. Quem iria querer se associar a alguém cuja vida desmoronou tão completamente? Responde Margaret, sua suposição baseada em um preconceito confortável sobre como as redes sociais funcionam, em vez da compreensão dos relacionamentos autênticos que o caráter cria, quando a substância importa mais do que o status em conexões que servem às almas em vez de apenas promover posições. O enorme órgão da catedral começa a tocar música processional, suas notas criando a expectativa de que a cerimônia se aproxime enquanto os convidados se acomodam em assentos designados que refletem hierarquias sociais com precisão militar, família nas primeiras filas, parceiros de negócios em posições de destaque, figuras da sociedade organizadas de acordo com a influência que o dinheiro mede, mas o caráter transcende quando o valor autêntico é reconhecido, apesar das circunstâncias econômicas, criadas por condições temporárias. Lembrem-se, pessoal, quando ela chegar, responderemos com a devida simpatia, instrui Richard a família imediata, com suas instruções revelando um plano para maximizar o impacto psicológico, mantendo a aparência de preocupação caridosa que as testemunhas observariam, em vez da crueldade óbvia que o reconhecimento poderia condenar. Claro, querida, não somos monstros, responde Vitória com uma ironia que não reconhece, mantendo intacta sua autopercepção de pessoa decente,
apesar da participação em humilhações sistemáticas que pessoas decentes se recusariam a permitir. Quando a empatia guia a resposta em vez de apenas o posicionamento social. Aí vem o momento da verdade. Sussurra Caroline enquanto as portas da catedral permanecem fechadas, a expectativa crescendo em direção ao confronto que, segundo eles, proporcionará entretenimento e, ao mesmo tempo, confirmará a visão de mundo sobre as consequências que aguardam aqueles que desafiam os limites sociais, mantidos pela tradição por meio de uma imposição que transforma em exemplos aqueles que ousam sonhar além das limitações estabelecidas. As portas da catedral se abrem com um ritmo que sugere intervenção divina em vez de coincidência. A luz do sol da tarde entrando pela entrada para a silhueta de uma figura cuja presença transforma a humilhação antecipada em um momento de acerto de contas para o qual o privilégio não havia preparado. Quando suposições confortáveis sobre poder encontram a realidade que o caráter cria por meio de escolhas que revelam força em vez de fraqueza. Meu Deus! Sussurra alguém dos bancos de trás enquanto o Rolls-Royce Phantom desliza para parar em frente aos degraus da catedral. Sua perfeição azul escuro criando dissonância cognitiva entre os convidados cujas expectativas sobre as circunstâncias de Amara não incluíam o transporte de luxo que a riqueza proporciona quando o sucesso serve à justiça em vez de apenas acumular vantagens. Aquele não pode ser o carro dela, afirma Eleanor com a certeza que a negação proporciona quando a realidade se recusa a se conformar a preconceitos confortáveis sobre as consequências que deveriam seguir o divórcio, projetado para destruir, em vez de libertar. A mulher cujo potencial ameaçou a ordem social que a dominação masculina mantém por meio da exclusão sistemática de desafio à autoridade. Talvez ela tenha pegado emprestado para salvar a cara, sugere Richard, desesperadamente, sua voz revelando o pânico de que o plano de humilhação pudesse sair pela culatra se as circunstâncias de Amara fossem diferentes dos cenários que a vingança havia construído em torno de suposições sobre sua derrota completa após o abandono, que supostamente provariam a superioridade de escolhas privilegiadas sobre relacionamentos autênticos. Ou alugou por um dia, acrescenta Vitória. Seu tom carregado de esperança de que as aparências externas pudessem disfarçar a realidade interna da pobreza que a justiça exigia para que a hierarquia social fosse validada por meio das consequências que os limites desafiados inevitavelmente enfrentariam quando o poder demonstrasse sua capacidade de vingança contra aqueles que ousassem sonhar além dos limites designados. Um motorista profissional em uniforme impecável, abre a porta traseira com uma cerimônia que contradiz todas as expectativas sobre as circunstâncias atuais de Amara, sua atenção respeitosa sugerindo um empregador em vez de uma causa de caridade, cuja presença exigiria uma resposta diferente daquela que a pobreza poderia exigir de um setor de serviços treinado para reconhecer a riqueza por meio de sinais que a prosperidade autêntica proporciona. Isso é impossível, murmura Richard, sua confiança se esvaindo à medida que o cenário se desenrola de forma diferente do que a vingança roteirizada havia previsto. Quando a humilhação depende da cooperação da vítima em aceitar o papel designado que o poder atribui, em vez de escrever uma história diferente que o personagem cria por meio da determinação que a adversidade ensina. Quando a sobrevivência se torna a base para o triunfo. 3 pequenas figuras emergem do interior do veículo, trigêmeos idênticos, cuja aparência coordenada causa espanto em toda a catedral, enquanto os convidados processam as implicações de crianças cuja existência era desconhecida do círculo social que a fofoca, normalmente, mantém informado sobre os desenvolvimentos nas vidas que o interesse proporciona quando o valor do entretenimento justifica a atenção às circunstâncias dos outros. Ela tem filhos. Alguém sussurra com espanto, a observação carregada de surpresa por a vida ter continuado além do divórcio, que deveria encerrar a história, em vez de iniciar um novo capítulo que a independência poderia escrever quando a liberdade serve à criatividade, em vez de apenas escapar das circunstâncias que a restrição criou. Trigêmeos, corrige outra voz com o espanto que os nascimentos múltiplos inspiram quando a natureza demonstra a capacidade de abundância que o planejamento humano raramente alcança com tanta precisão. Suas características idênticas sugerindo uma loteria genética que o privilégio não pode comprar. Apesar dos recursos que tentam controlar os resultados por meio de métodos que o acaso torna sem sentido. Eles são lindos, admite Caroline relutantemente,
seu julgamento estético sobrepondo-se momentaneamente ao preconceito social, enquanto a aparência das crianças impõe um reconhecimento que a criação não pode garantir, mas que a natureza provê aleatoriamente, independentemente das circunstâncias econômicas, que a riqueza pode preferir determinar por meio da influência que o dinheiro tenta exercer sobre os processos biológicos. E eles estão vestidos. Vitória começa, então, para quando as roupas se tornam visíveis. Cada criança vestindo um elegante conjunto vermelho que a qualidade do designer torna inconfundível. Sua coordenação sugerindo um estilo profissional, em vez das necessidades de loja de desconto que as dificuldades financeiras exigiriam quando os recursos ditam a aparência em vez da escolha que determina a apresentação. Como a realeza. Eleanor conclui relutantemente, suas palavras reconhecendo a qualidade que o privilégio reconhece apesar do preconceito que prefere avaliações diferentes quando as evidências contradizem suposições confortáveis sobre as consequências que devem seguir os desafios às fronteiras sociais que a tradição mantém por meio da exclusão sistemática de pessoas cujo sucesso ameaça a ordem estabelecida. Os trigêmeos se movem com a confiança que a segurança proporciona quando a infância se desenvolve em ambientes onde o amor cria uma base sobre a qual a estabilidade se constrói. Sua postura sugerindo uma educação que a prosperidade possibilita, em vez da luta que a pobreza cria quando as circunstâncias determinam o desenvolvimento da personalidade por meio de limitações em vez de oportunidades. De onde ela tirou o dinheiro para? Richard começa, mas logo se perde à medida que as implicações se tornam claras. O acordo de divórcio não atingiu o resultado pretendido de destruição financeira. A mulher que ele havia abandonado havia, de alguma forma, descoberto recursos que a independência poderia acessar quando a determinação encontra a oportunidade, por meio de canais que seu conhecimento jamais havia explorado. Papai, olha! Linda moça de vestido vermelho! Grita uma das crianças com a empolgação que a inocência proporciona quando a beleza cria alegria em vez de comparação, seu entusiasmo criando a energia que a felicidade autêntica gera, independentemente das circunstâncias sociais que os adultos possam considerar relevantes para a avaliação de valor. A própria Amara emerge, por último do veículo, sua aparição criando o silêncio que o reconhecimento produz quando a excelência encontra a expectativa em um confronto que revela o quão completamente o preconceito calculou mal os resultados. Quando suposições sobre fraqueza encontram evidências de força que a adversidade desenvolveu, em vez de destruir por meio de testes que revelam o caráter sob as aparências superficiais. Ela é deslumbrante. Alguém sussurra involuntariamente. A admissão escapando antes que o treinamento social pudesse suprimir a resposta que a beleza impõe. Independentemente do preconceito racial que a educação tenta incutir na consciência, que a apreciação estética anula quando a excelência exige reconhecimento, apesar das barreiras que o preconceito talvez prefira manter. Seu vestido vermelho, claramente original e não uma imitação. Veste perfeitamente. Sua elegância sugere recursos que o sucesso proporciona quando a realização serve à autoestima em vez de apenas acumular posses. Sua apresentação geral inspira o respeito que a competência conquista quando o caráter encontra a oportunidade por meio da preparação que a sabedoria guia, em vez do acaso criar aleatoriamente. Amar atravessa as portas da catedral com a graça que a confiança proporciona quando a autoestima deriva da realização e não da aprovação. Com seus 3 filhos ao seu lado como pequenos embaixadores cuja presença transforma a humilhação planejada em uma celebração da vida que continua além do divórcio. Projetada para acabar com possibilidades em vez de criar novas oportunidades que a independência poderia explorar quando a liberdade serve ao crescimento. Boa tarde, Richard, diz ela calmamente, sua voz não expressando nem raiva, nem submissão, mas a dignidade que o caráter proporciona quando a força enfrenta o desafio sem exigir agressão para provar o valor que a realização demonstra por meio de resultados, em vez de apenas reivindicar a superioridade que as evidências devem sustentar. Amara, responde Richard fracamente, seu roteiro planejado esquecido diante da realidade que contradiz todas as suposições sobre suas circunstâncias, todas as expectativas sobre as consequências que o abandono deveria ter produzido quando o isolamento social deveria ter completado a destruição que a pressão financeira havia começado. Parabéns pelo seu casamento. Continua ela graciosamente.
suas palavras demonstrando à classe que a educação não pode ensinar. Mas o caráter se desenvolve quando a sabedoria guia a resposta à crueldade com a graça que se eleva acima das circunstâncias para manter a dignidade, apesar do tratamento que almas inferiores podem permitir que diminuam sua humanidade. Estes devem ser seus filhos, observa Vitória, com um tom que mistura curiosidade e confusão enquanto processa a presença de trigêmeos cuja existência desafia a narrativa sobre a derrota completa de Amara, que o convite de casamento foi criado para celebrar por meio da exibição pública de escolhas superiores que o privilégio supostamente valida. Sim, conheçam Marcos, Michael e Maya. Apresenta Amara orgulhosamente, seus filhos se apresentando com a confiança de que a educação amorosa proporciona quando a segurança cria a base para a interação social que o medo nunca compromete, seus nomes criando a poesia que a escolha intencional sugere, em vez da seleção aleatória que determina a identidade. Olá! Os trigêmeos cantam em uníssono, suas vozes carregando a alegria que a infância mantém quando o ambiente nutre em vez de restringir o desenvolvimento, sua saudação sincronizada demonstrando o treinamento que a disciplina cria, quando a estrutura serve ao crescimento em vez de apenas manter o controle por meio da autoridade que o amor guia, em vez do medo que mantém. Eles são extraordinários, admite Eleanor relutantemente, seus instintos de avó anulando momentaneamente o preconceito social, enquanto a presença das crianças inspira uma resposta positiva que o charme autêntico cria, independentemente das barreiras raciais que o preconceito adulto mantém quando a inocência encontra o preconceito que a experiência às vezes dissolve pelo contato direto. Obrigada, responde Amara simplesmente, com o reconhecimento carregado de orgulho que a maternidade proporciona quando a conquista inclui a parentalidade bem-sucedida, juntamente com a realização profissional. Seu sucesso é medido pela felicidade das crianças, e não apenas pelo reconhecimento externo que a sociedade pode oferecer ou negar com base na aprovação que transcende o valor autêntico. Os convidados da catedral observam essa interação com o fascínio que os acontecimentos inesperados criam quando a realidade se recusa a se conformar aos roteiros confortáveis que o preconceito havia escrito sobre os resultados que deveriam surgir após os desafios às fronteiras sociais, com a atenção voltada para o drama proporcionado pela surpresa genuína, em vez do entretenimento encenado. Mamãe, este lugar é lindo. Maya exclama com admiração que a arquitetura inspira quando a grandeza encontra olhos jovens que veem a beleza, sem cinismo que a experiência adulta às vezes desenvolve quando a exposição à riqueza se torna rotina em vez de uma ocasião notável que a apreciação cria através de uma nova perspectiva. É lindo, querida. Concorda Amara, seu tom carregando apreço pela excelência estética que a educação a ensinou a reconhecer, apesar das circunstâncias econômicas que poderiam ter impedido a exposição a tais ambientes, quando a pobreza limita o acesso a experiências culturais que o privilégio proporciona automaticamente. Você vai cantar no casamento, mamãe? Pergunta Marcos esperançoso, sua pergunta revelando conhecimento sobre os talentos de sua mãe, que habilidades ocultas às vezes possuem quando as circunstâncias impedem a plena expressão de dons que a oportunidade poderia descobrir se o reconhecimento permitisse o desenvolvimento em vez da exclusão sistemática que limita o potencial. Hoje não, querida. Estamos aqui apenas para desejar felicidades ao Sr. Richard e à Srta. Vitória em seu casamento, explica Amara gentilmente, sua resposta demonstrando uma graça que se eleva acima da história pessoal para manter a civilidade, apesar do tratamento que um personagem inferior poderia usar para justificar a crueldade recíproca quando a vingança se torna uma opção tentadora. Ela canta. Vitória pergunta com surpresa, sua curiosidade revelando desconhecimento sobre a mulher cuja substituição havia sido realizada sem a compreensão de quem estava sendo eliminado, quando o preconceito guiava a escolha em vez da sabedoria que avaliava o valor real que os relacionamentos poderiam proporcionar. Amara tem uma voz linda, admite Richard relutantemente, seu reconhecimento forçado por uma pergunta direta que a negação tornaria obviamente falsa, já que testemunhas poderiam se lembrar de performances que ocorreram durante o casamento, antes que a pressão social destruísse a conexão autêntica que havia se construído entre almas que encontraram harmonia apesar das barreiras. Entre outros talentos, acrescenta Amara calmamente,
suas palavras sugerindo profundidades que a interação superficial raramente revela quando as circunstâncias sociais impedem a plena expressão de capacidades que o ambiente adequado poderia nutrir se o reconhecimento permitisse que o potencial florescesse, em vez da limitação sistemática que restringe o desenvolvimento por meio de barreiras mantidas pelo preconceito. A conversa cria um desconforto crescente entre os convidados, cujas expectativas sobre entretenimento pressupunham um cenário diferente do que a realidade oferecia, e sua satisfação planejada ao testemunhar a humilhação se transforma em confusão sobre a narrativa que se recusava a seguir o roteiro que o preconceito confortável havia escrito sobre as consequências. Bem, você parece. Richard começa, mas se esforça para completar a frase. A honestidade exigiria o reconhecimento da beleza e do sucesso, enquanto a lealdade à esposa atual exige uma resposta diferente, que a diplomacia pode tentar equilibrar quando a verdade entra em conflito com o posicionamento social que as circunstâncias criaram em torno de escolhas que o personagem deve navegar com cuidado. Saudável e feliz. Amara complementa, diplomaticamente, com sua ajuda ou ajudando a evitar declarações que poderiam criar problemas com a noiva, cuja confiança depende da crença de que um casamento anterior foi corrigido por um erro, em vez de um relacionamento valioso destruído por pressões externas às quais a sabedoria deveria ter resistido. Mamãe agora trabalha com computadores, anuncia Michael com orgulho, sua revelação inocente criando uma onda de surpresa por toda a catedral, enquanto os convidados processam informações sobre mudança de carreira que o sucesso sugere, em vez do desespero que as suposições sobre as circunstâncias pós-divórcio previam quando a ruína financeira supostamente se seguiria ao abandono. Ela tem sua própria empresa, acrescenta Maya, com a empolgação que a infância sente quando os pais alcançam reconhecimento, suas palavras criando ainda mais dissonância cognitiva entre observadores cujas expectativas sobre as consequências não incluíam o sucesso empreendedor que a inovação poderia alcançar quando a necessidade encontra a oportunidade por meio de canais que o privilégio nunca explora. Temos uma casa grande com piscina e jardins onde cultivamos vegetais para o jantar. Contribui Marcos com entusiasmo, sua descrição pintando um quadro de prosperidade que contradiz todas as suposições sobre as circunstâncias de vida que o acordo de divórcio foi projetado para criar quando a limitação, e não a libertação, era o resultado pretendido. As crianças frequentemente exageram, sugere Vitória diplomaticamente, sua resposta revelando o desejo de manter uma narrativa confortável, apesar das evidências que desafiam as suposições sobre os resultados que o abandono deveria ter produzido quando o isolamento social supostamente completaria a destruição que a pressão financeira havia iniciado. Na verdade, são bastante precisos, confirma Amara calmamente, suas palavras carregadas de uma confiança silenciosa de que a realização proporciona quando o sucesso deriva do esforço e não da herança, sua realização conquistada por mérito e não por circunstâncias que o nascimento determina quando a genética tenta prever a capacidade. Você abriu uma empresa de tecnologia? Pergunta Richard, incrédulo, que o conhecimento pessoal de suas capacidades deveria ter impedido isso se a observação, durante o casamento tivesse reconhecido a inteligência em vez de apenas tolerar a presença que a pressão social acabaria por eliminar quando a lealdade familiar exigisse o sacrifício de um relacionamento autêntico. Consultoria em segurança cibernética. Explica Amara simplesmente, sua especialização revelando um nicho de mercado que a expertise pode dominar quando o conhecimento encontra a oportunidade por meio da preparação que a sabedoria guia em vez do acaso, criando aleatoriamente seu sucesso construído sobre a base que a educação proporcionou, apesar dos obstáculos que a exclusão sistemática tenta criar. Essa é uma área muito competitiva, observa Eleanor, com voz fraca, seu comentário revelando o reconhecimento de que a realização em tecnologia requer capacidade que o preconceito presumia ausente quando a cor da pele se tornou um substituto para a avaliação de competência em vez do desempenho real, demonstrando valor. Concorda Amara, mas os clientes valorizam os resultados acima de suposições, e as violações de segurança não discriminam com base na experiência do consultor quando a expertise oferece soluções que a ignorância não consegue entregar, apesar de credenciais que o privilégio pode preferir reconhecer.
Sua explicação cria um silêncio desconfortável à medida que as implicações penetram na consciência de que o sucesso foi alcançado por mérito, em vez de ação afirmativa, de que o preconceito confortável preferiu explicar as conquistas das minorias quando a competência real desafiava as suposições sobre a hierarquia natural que a genética supostamente determinava. Como você? Richard começa, mas interrompe a pergunta, revelando o quanto ele subestimou as capacidades da mulher que havia abandonado quando a pressão social exigiu a escolha entre a aprovação da família e o casamento que havia proporcionado felicidade, antes que forças externas destruíssem o que o amor havia construído. Aprender cibersegurança. Minha formação médica incluiu um treinamento significativo em informática para gerenciar dados de pacientes e sistemas hospitalares. Quando as circunstâncias mudaram, expandi esse conhecimento para consultoria que atendia empresas que enfrentavam desafios de segurança. Explica Amara com naturalidade, sua história de transição revelando a adaptabilidade que a adversidade ensina quando a sobrevivência exige inovação em vez de apenas manter o status quo. E é bem-sucedido? Pergunta Vitória, com uma descrença mal disfarçada, que a mulher que ela havia substituído pudesse ter alcançado a independência financeira que tornava o convite de casamento ineficaz como ferramenta de humilhação, quando a prosperidade proporcionava a dignidade que a pobreza supostamente eliminaria. A Forbes nos destacou como uma das empresas de cibersegurança de crescimento mais rápido no mês passado, responde Amara casualmente. E sua conquista gerou um silêncio atordoado entre os convidados, cuja compreensão do sucesso não incluía a possibilidade de a ex-esposa abandonada poder ir além de suas realizações. Conhecemos o pessoal da revista. Maia acrescenta animadamente, seu entusiasmo revelando o envolvimento familiar no reconhecimento profissional que a conquista conquistou por mérito, em vez das conexões que o privilégio normalmente proporciona quando o sucesso depende de networking em vez de competência, demonstrando valor. Eles tiraram nossas fotos para matérias sobre a empresa da mamãe, explica Marcos orgulhosamente, suas palavras sugerindo a atenção da mídia que a verdadeira realização atrai quando a inovação oferece soluções que comercializam valor, independentemente da formação do empreendedor, quando a expertise gera resultados. O orgulho dos trigêmeos pelo sucesso da mãe cria uma demonstração tocante de unidade familiar que os observadores não podem ignorar, apesar do preconceito racial que prefere dinâmicas diferentes quando suposições sobre disfunção encontram evidências da harmonia que o amor cria, quando um relacionamento autêntico guia as operações domésticas. A mamãe ensina a outras pessoas a proteger seus segredos de computador de bandidos que tentam roubá-los. Michael contribui prestativamente, sua explicação simplificada revelando a compreensão de que as crianças se desenvolvem quando os pais compartilham entusiasmo profissional, em vez de esconder trabalho, o que a vergonha pode sugerir quando as circunstâncias criam orgulho em vez de constrangimento. Que maravilha, querida, responde Eleanor automaticamente, com seus instintos de avó presentes apesar do condicionamento social, enquanto a inocência das crianças penetra as barreiras que o preconceito adulto mantém quando a inocência encontra o preconceito que a experiência às vezes dissolve pelo contato direto com a humanidade que o reconhecimento revela. Ela é muito inteligente e trabalha muito duro, declara Maia com a lealdade que a infância proporciona quando os laços familiares criam segurança, sua defesa desnecessária, mas tocante em um contexto em que o valor da mãe estava sendo avaliado por pessoas cuja aprovação antes importava, mas não determinava mais o valor. A cerimônia prossegue com uma qualidade surreal, enquanto a humilhação planejada se transforma em uma celebração inadvertida do sucesso que a conquista autêntica cria, quando o mérito supera o preconceito por meio da demonstração da capacidade que a excelência proporciona, independentemente das barreiras sociais que a exclusão sistemática tenta manter quando o poder encontra a competência que se recusa a aceitar as limitações designadas. Eu deveria ir, anuncia Amara graciosamente no início da recepção, em seu timing perfeito para manter a dignidade e evitar interações prolongadas que poderiam criar desconforto para a noiva, cuja confiança depende da crença de que a substituição foi um avanço, e não um movimento lateral entre mulheres de origens diferentes, mas de igual valor. Tão cedo? Pergunta Eleanor com a surpresa que a genuína decepção cria,
seus instintos de avó tendo sido envolvidos por trigêmeas cujo charme havia penetrado as barreiras sociais que o preconceito adulto mantém quando a inocência encontra o preconceito que a experiência dissolve por meio da conexão humana autêntica. Temos planos para jantar com amigos, explica Amara, sua vida social aparentemente prosperando de maneiras que o isolamento deveria impedir, quando o abandono pretendia criar solidão em vez da libertação que a independência poderia proporcionar quando os sistemas de apoio se desenvolvem por meio do caráter, e não apenas da proximidade. Obrigada por terem vindo, diz Richard. Sem jeito, sua gratidão. Uma mistura confusa de obrigação social e crescente reconhecimento de que o convite saiu pela culatra espetacularmente quando a humilhação se transformou em demonstração de crescimento que o divórcio possibilitou, em vez de impedir. Obrigada pelo convite, responde Amara graciosamente, sem ironia em suas palavras, apesar da cruel intenção que o gesto representou. Quando a vingança motivou a inclusão em vez do desejo genuíno de celebração que a autêntica boa vontade teria inspirado. Meninos e meninas, digam adeus ao Sr. Richard e à Srta. Vitória. Instrui ela aos filhos, cujas boas maneiras refletem a criação que o sucesso possibilita quando os recursos servem à educação, em vez de apenas acumular posses que o status pode exigir para manter a aparência. Adeus. Parabéns pelo casamento. Entoam os trigêmeos educadamente em coro, sua despedida sincronizada criando um momento de pura inocência que derrete a resistência que até mesmo o preconceito havia construído em torno de suposições sobre a interação social apropriada quando as crianças demonstram o caráter que o ambiente nutre. São crianças adoráveis, admite Vitória com relutância, seu julgamento estético sobrepondo-se momentaneamente ao condicionamento social. Enquanto o charme natural das crianças impõe reconhecimento, independentemente do preconceito racial que a educação adulta tenta incutir na consciência, penetrando temporariamente a inocência. Obrigada. Elas são minha maior conquista, responde Amara com um orgulho maternal, que transcende a realização profissional para abraçar a criação humana que o amor torna possível, quando a educação guia o desenvolvimento, em vez de apenas prover necessidades materiais que a riqueza pode suprir sem investimento emocional. Enquanto se preparam para ir embora, Maia puxa o vestido da mãe e sussurra alto o suficiente para que todos ouçam. Mamãe, por que aquele homem pareceu tão surpreso quando nos viu? Ele achou que e não ficaríamos bonitas. A pergunta inocente cria um silêncio desconfortável enquanto a percepção infantil atravessa a sofisticação adulta para identificar a verdade emocional que a humilhação planejada tentou esconder quando a crueldade se disfarçou de necessidade social, em vez de revelar preconceitos que o caráter deveria rejeitar. Algumas pessoas fazem suposições, querida, mas o que importa é como nos vemos e como tratamos os outros, explica Amara gentilmente, sua resposta fornecendo sabedoria sem amargura quando o momento de aprendizado surgem de circunstâncias que a sabedoria pode transformar em educação, em vez de apenas suportar experiências que a negatividade pode criar. Somos lindos, inteligentes e gentis, declara Marcos com a confiança de que a educação amorosa proporciona segurança quando as crianças desenvolvem afirmação consistente, em vez da aprovação condicional que a realização pode exigir quando a autoestima depende de validação externa. Sim, você é, Richard se pega dizendo, suas palavras escapando antes que o treinamento social pudesse suprimir a resposta que a verdade impõe quando a inocência encontra reconhecimento, apesar das barreiras que o preconceito mantém em torno da interação apropriada com pessoas cuja presença desafia suposições confortáveis. Obrigada, Sr. Richard. Maia responde com a reverência que o treinamento formal havia ensinado. Suas maneiras impecáveis apesar das circunstâncias que poderiam ter desculpado um comportamento menos gentil quando as crianças aprendem respeito pelo exemplo em vez de apenas instrução. A imagem final permanece gravada na consciência dos convidados enquanto um Rolls-Royce leva a família para longe da catedral, onde a humilhação havia sido pretendida, mas o triunfo alcançado quando o caráter enfrenta o desafio por meio da dignidade, que revela força em vez de fraqueza quando a adversidade se torna oportunidade de crescimento. 2 horas depois,
Enquanto a recepção continua com conversas dominadas por especulações sobre acontecimentos inesperados, a celebração do casamento torna-se secundária à análise do encontro que desafiou todas as suposições sobre as consequências que devem advir de desafios aos limites sociais. Ela é extraordinária, Eleanor admite ao seu clube de bridge. Suas palavras carregando o respeito que a observação havia imposto, apesar do preconceito que o conforto teria preferido manter quando as evidências contradizem suposições sobre capacidade e valor. Essas crianças são absolutamente encantadoras, confessa Vitória em particular a sua dama de honra, e seu reconhecimento revela capacidade de justiça apesar de circunstâncias competitivas que poderiam ter impedido o reconhecimento da excelência quando a comparação gera desconforto. Richard olha pelas janelas do salão de recepção em direção à rua onde o Rolls-Royce havia desaparecido, seus pensamentos consumidos pela constatação de que abandonar Amara havia sido o maior erro de sua vida. Quando o amor fora sacrificado por uma aprovação que não proporcionava satisfação comparável ao relacionamento autêntico que o caráter havia criado antes que a pressão externa destruísse o que a sabedoria deveria ter protegido por meio da coragem que a convicção exige quando os testes revelam os verdadeiros valores. 6 meses depois, a Forbes publica um artigo de acompanhamento sobre a expansão da empresa de Amara para mercados internacionais. Sua história de sucesso inspirando outros empreendedores e criando assunto em círculos sociais, onde sua aparição no casamento destruiu suposições confortáveis sobre as consequências que o divórcio deveria produzir quando a exclusão sistemática encontra determinação que transcende barreiras por meio da excelência que o reconhecimento não pode negar. Apesar do preconceito que prefere resultados diferentes. Se esta história o comoveu, talvez seja a hora de examinar suposições sobre quem merece o sucesso, o que determina o valor e quão rapidamente as circunstâncias podem mudar quando a determinação encontra a oportunidade por meio do caráter que a adversidade fortalece em vez de enfraquecer, quando as almas escolhem o crescimento em vez da amargura. Apesar do tratamento que justificaria o ressentimento, mas a sabedoria se transforma em motivação para a realização, que silencia os críticos por meio de resultados em vez de apenas argumentos.